evidências que a Bíblia é de fato aquilo que ela diz ser, o livro de Deus. Então, preste atenção, que vai ser um tema muito inspirador. Então, Rodrigo, uma alegria receber você aqui. Estou fazendo um teste. O pessoal do fundo está me ouvindo bem? Não? E agora? Melhorou? Sim ou não? Alguns falando que sim, outros não. Estou colocando mais próximo. Aí, agora? Melhorou? Agora sim. Vamos ver se vocês estão animados, né, professor? Boa noite! Agora sim. Muito bem, agora estou feliz. Na primeira vez eu estava meio desanimado, mas vocês deram boa noite que animou. Bem? Agora, deixa eu contar para vocês um segredo. O professor Emílio Vidal e eu já nos conhecemos há muitos anos. E eu espero que ele continue meu amigo depois disso. Mas eu testemunhei o dia que ele pediu a esposa em namoro. A professora Gina está aqui. Foi numa praia, ele lá, não queria dizer nada, no sul da Bahia. Daqui a pouquinho voltaram os dois de mãos dadas. E o resultado disso é 2 filhos. Um que é geólogo. Está onde está morando seu filho? Está na Argentina, tá bem? Olha aí, tá vendo o que a praia da Bahia não faz? Tem baiano aqui? Olha lá, ó. Olha o que as praias da Bahia não fazem. Mas também, professor, eu sei, quero dar um spoiler, que todo dia que abrir esse baú ali vai ter um tesouro. Sim. Só que hoje vamos colocar o tesouro lá dentro. O que a gente tem amanhã, professor? Estamos aqui para ganhar uma lâmpada. Temos aqui uma lâmpada. Deixa eu ver se eu trouxe essa lâmpada aí. Suspense agora aqui. Pessoal do fundo, atentos aí no som, hein? Quer sair. Isso aqui é uma réplica de lamparina idêntica às lamparinas da época de Jesus. Quando a Bíblia fala lâmpada para os meus pés e a tua palavra e as lamparinas eram assim, embora essa seja no tempo de Cristo, uma réplica. Trouxe 2 lamparinas dessas de Jerusalém. Quem quer ganhar? Amanhã o professor se vira como a gente vai fazer para dar isso aqui. Temos aqui 2 livros. Eu não gosto do autor desses livros aqui não, mas é o tal de Rodrigo Silva. A Bíblia de Aleph a Ômega é um livro para você entender como a Bíblia foi escrita, por que há livros que estão nela que não estão, de onde vem a palavra Bíblia, tudo que você precisa saber sobre a Bíblia Sagrada. E o outro, segura aqui para mim, Deus e o Vazio Humano, que por coincidência do mesmo autor, eu fiz a barba dele hoje de manhã, para vir para cá, tá bem? E para você que gosta de ler, alguns marca-páginas que eu trouxe do Egito, feitos de papiro, porque as primeiras cópias da Bíblia foram feitas de papiro. Então, lá eu tenho alguns amigos do Egito lá, e eles fazem marca-página de papiro. E aqui tem inclusive a escrita hieroglífica e algum personagem da história egípcia aqui, a Cleópatra, alguma coisa assim, para você ter uma marca-página do Egito. Trouxe 4. Vamos colocar no baú ali, pessoal? Colocar no baú de Tutancâmon, no faraó. Baú aqui de... E amanhã nós vamos... Já tem uma coisa interessante aqui que eu não posso contar. Ó, quer tirar foto? Olha lá. Tá bem, pessoal? Pode ser sua. Vou colocar aqui dentro. E o pacote. Quando eu encontrei ele lá na cidade de Mucuri, na Bahia, ele chegou ali, magrelinho, junto com um rapaz, Josimar. e o papo ele mencionou que eu seria mas essa noite nós temos aqui, eu quero só passar aqui rapidamente, vamos ver se vai funcionar aqui, passador.
Muito bem, meus queridos. Hoje à noite eu quero estudar com vocês esse tema: por que eu creio na Bíblia? A pergunta pode parecer óbvia se estiver aqui em nosso meio pessoas que são religiosas, católicos, da Assembleia de Deus, batistas, metodistas, ou mesmo que são cristãos, mas não filiados a religião nenhuma. Mas para quem é agnóstico, ateu, descrente, um professor acadêmico acreditar na Bíblia parece conto de carochinha. E eu falo com vocês que eu não só creio na Bíblia, mas eu faço de tudo que estiver ao meu alcance para divulgar a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. E eu vou responder essa pergunta à noite: por que eu creio na Bíblia? Aliás, quero pedir licença a vocês apenas por um motivo. Eu tenho uma grande alegria quando eu entro numa escola adventista. A Igreja Adventista tem uma rede de escolas muito grande, porque já há anos eu sou um dos autores dos livros de religião da Casa Publicadora Brasileira. A escola adventista ela procura que o material didático seja um material que prepare o aluno para a faculdade, para a pós-graduação. Nós temos muitos egressos da escola adventista. Eu tenho ex-alunos meus que um deles está terminando doutorado em Harvard. Em 6 meses ele conclui em Harvard. Eu tenho outro ex-aluno meu que está trabalhando na NASA, mora hoje no Japão, trabalhando na NASA. Esse não foi aluno meu, foi da escola adventista. Eu tenho um ex-aluno meu que está na Universidade de Princeton. Eu tenho um ex-aluno meu que foi estudar na Universidade Hebraica. Então nós temos muitos alunos, porque a escola adventista preocupa com o futuro acadêmico dos alunos, mas também com o futuro espiritual deles. Por isso, você tem o seu filho na escola adventista, saiba que ele vai ter aula de ciências, aula de matemática, geografia, história e também aula de religião. E eu tenho o privilégio, que a Igreja me deu, de ser um dos autores dos livros de religião. E eu sei que aqui tem uma galera do 6º ao ano ao ensino médio. Eu creio que quem é aluno da escola adventista aqui, que fica em pé, eu quero conhecer vocês. Aê, uma salva de palmas para os alunos aí. E a professora também de religião está aí. Obrigado, professor. Valeu mesmo, hein? Valeu mesmo. Deixa eu só colocar esse microfone mais à frente aqui para evitar acidente. Vamos lá então, ao nosso tema: por que creio na Bíblia? O slide aqui ele está jogando a prova. Eu vou citar para vocês os versículos da Bíblia. Eu poderia lê-los todos ali, mas eu vou citar na Bíblia. A partir de amanhã, quero dar spoiler, mas talvez você tenha uma Bíblia junto com você para você acompanhar tudo isso. Hoje vamos começar apenas assim. A carta de Pedro fala o seguinte sobre a Bíblia: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso é o que a Bíblia fala de si mesma. Segunda passagem, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Paulo escreveu: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. Ora, como professor, isso faz todo sentido. Aliás, a palavra inspirado em grego theopneutos significa Deus soprando dentro. Não é uma inspiração como Carlos Drummond de Andrade ou Cora Coralina escrevendo um poema. É uma inspiração que vem do alto. A própria Bíblia diz que ela é inspirada por Deus. Agora, você pode falar assim: Rodrigo, mas você mostrar a Bíblia como prova da própria Bíblia é redundante. Seria a mesma coisa de um jovem falando assim: eu sou o melhor aluno dessa escola. E qual a prova que você mostra? Eu já estou dizendo, eu sou o melhor aluno dessa escola. É meio redundante. Mas depende. A comparação não é essa. A comparação é a seguinte: quando alguém que tem autoridade judicial se apresenta na sua função, ele tem fé pública. Ele já é autoridade.
Quando o juiz bate o martelo e sentencia o sujeito a tantos anos de prisão ou absolve o condenado, ele faz isso por quê? Eu, na qualidade de juiz de direito, decreto isso. E quando ele fala eu, na qualidade de magistrado do direito, ele está afirmando aquilo, por quê? Porque ele tem fé pública. Não é necessário que entre na sala do tribunal alguém falando assim: olha, gente, primeiro eu quero provar que ele é o juiz, para depois vocês ouvirem a sentença. Já é notória a autoridade dele. Dentro daquela sala não existe autoridade acima do juiz. Logo, ele é a última palavra para falar quem ele é. Como a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem que ter essa autoridade, essa fé pública. Então, como é que eu sei que o juiz é um verdadeiro juiz ou um falso juiz? Bom, aí eu posso olhar a carteira dele, se o nome dele está constando no rol de ministros credenciados, etc. Mas no primeiro momento, a autoridade dele fala por si. Porque se ele, como juiz, tiver receio de aplicar a autoridade dele, ele já deu a primeira argumentação de que ele não é um juiz de verdade. Por isso que a Bíblia, como autoridade máxima, tem que começar pela própria declaração da Bíblia Sagrada. No livro de Levítico, Deus mandou que o povo de Israel ensinasse tudo a respeito desse livro para os seus filhos. E vocês sabem que hoje Israel é um dos países mais bem desenvolvidos do mundo, graças em grande parte aos ensinos da Bíblia Sagrada que montaram o povo judeu. Pode olhar. Olha quanto judeu bem sucedido você tem por aí. Você sabia que quase 60% dos prêmios Nobel que foram dados são de pesquisadores judeus? A Universidade Hebraica, onde eu tive a oportunidade de estudar, ela tem um campus desse tamanhozinho, mas quase 20 prêmios Nobel saíram de lá. Mesmo aquele judeu que se tornou ateu, a base dele é o ensino da Escritura que ele aprendeu em casa e foi para a sinagoga. Albert Einstein, judeu. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, judeu. Silvio Santos, judeu. Aquele dono das Casas Bahia, Samuel Klein, judeu. Olha quanta coisa. Sabe o Waze que você usa no seu carro? Invenção de judeu. Sabe o tomate cereja que você come? Invenção de judeu. Alguém que trabalha com plantação, com agricultura? Ninguém? Ah lá no fundo. Sabe o processo de gotejamento? Judeu. Olha como esse livro ensinou esse povo. Por isso que Provérbios, capítulo 3, versículo 11 diz: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. E vou dar uma prova agora do mundo acadêmico. Já que você quer agora as credenciais, eu vou dar. O grande código Northrop Frye ele já faleceu, foi um dos maiores intelectuais do século XX. Se existe em nosso meio alguém formado em letras, literatura, você certamente passou por Northrop Frye. Esse homem está para a área de filosofia da literatura, assim como Einstein está para a física. Entenderam? Assim como Albert Einstein está para a física, esse homem está para a área de letras e literatura comparada. E ele escreveu esse livro, o Grande Código, a Bíblia e a Literatura. E olha o que ele falou, como acadêmico: a Bíblia deve ser ensinada desde cedo e de modo completo, lançando bases fundadas na mente, de modo que tudo que vier depois dela possa se estabelecer nela. Saber ler a Bíblia é saber ler. Isso aqui não é uma frase dita por alguém romântico. É a frase de um acadêmico num livro que é livro técnico de literatura.
Saber ler a Bíblia é saber ler. As habilidades de leitura preliminar, as habilidades avançadas de leitura podem ser aprendidas da Bíblia melhor do que qualquer outro livro. E eu, como acadêmico, falo com vocês que eu estou com uma preocupação muito grande. É um grande desafio em sala de aula hoje, porque há tantas facilidades tecnológicas para os jovens de hoje, que nós estamos correndo o risco de formar uma geração de idiotas. Eu vou explicar por quê. Eu não sei se tem alguém da área de educação física aqui, mas o corpo que você não usa atrofia. Concorda comigo? Se você não pega pesado, não faz ginástica, você vai atrofiando. A mente também é algo que precisa fazer exercício físico. E as novas tecnologias estão virando uma cadeira de rodas para quem não é cadeirante. Quem é cadeirante e precisa de cadeira de rodas, desejaria não precisar. Concorda comigo? Quem é cadeirante, daria tudo para não precisar ser cadeirante. Mas sabe o que as tecnologias estão fazendo? Oferecendo cadeira de rodas para quem não é cadeirante. Por quê? Já que eu citei o Waze, vou citá-lo novamente no mau exemplo. Quando eu fui a primeira vez para Israel, eu tinha que dirigir olhando para o mapa que eu colocava no banco do carro, lendo as placas em hebraico, num país que não era o meu, e com cuidado para não pegar a entrada errada. Hoje o Waze dispensou aquilo ali. Eu não preciso mais exercitar alguns elementos da minha sinapse. Os tradutores e intérpretes estão com os dias contados, porque existem novos aplicativos agora que conseguem, nesse tempo que eu estou falando para vocês aqui, me filmar e com a minha voz me colocar falando em aramaico ou chinês fluente. Para que eu aprendi outra língua? Hoje o Google Translator traduz tudo. Para que eu aprendi inglês? O grande desafio hoje é nós não permitirmos que os nossos filhos, nossos alunos, se tornem uma geração de idiotas que coloquem inteligência artificial para pensar no lugar dele. Que até o livro agora, Inteligência Artificial, escreve. E a Bíblia, de acordo com esse educador, é um livro que nos ajuda nesse sentido. Aliás, essa é uma escola adventista. E um dos grandes problemas que as escolas confessionais estão tendo hoje é a pressão de órgãos seculares querendo tirar da escola confessional o direito de ter Bíblia. Conhece o Ícaro de Carvalho? Não sei quantos conhecem. O Ícaro de Carvalho é um influencer católico que ele está até propondo que algumas famílias criem escolas católicas para ensinar a doutrina católica, já que nas escolas normais está sendo proibido Bíblia, está sendo proibido falar de Deus. Agora, sabe qual é o paradoxo? Eles querem tirar a Bíblia da escola e imploram pela Bíblia no presídio. Os mesmos que imploram para arrancar a Bíblia da escola, porque a escola não é lugar de ensinar religião, vem bater na porta da igreja implorando para colocar a Bíblia no presídio. O que tem de juiz bater na porta de igreja pedindo: vocês não têm um pastor para trabalhar lá no presídio? O que não resolve na infância vai ter que corrigir na adulto, né? Na fase adulta. Agora, o que torna a Bíblia um livro sui generis, um livro diferente? Eu poderia dizer muita coisa sobre a Bíblia. Eu poderia dizer que a Bíblia é o livro mais publicado e talvez mais lido do mundo. Desde 1816, a Bíblia já vendeu mais de 6 bilhões de exemplares. E quero corrigir, essa estatística está ultrapassada. Já passou de 7 bilhões esse ano. 7 bilhões de exemplares da Bíblia vendidos de 1816 para cá. São mais de 2.500 línguas e dialetos. Eu posso dizer que a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso no Ocidente por Johann Gutenberg, na Alemanha. Eu poderia dizer que a Bíblia é um livro prestigiado e estimado por intelectuais da história. Mas
O que eu vou pegar para dizer para vocês que a Bíblia é um livro diferente é o que mais assusta na Bíblia. George Bernard Shaw, um novelista e ensaísta cético americano, ele escreveu: a Bíblia é o livro mais perigoso da terra. Mantenha-o trancado e jogue a chave fora. Mantenha-o longe do alcance dos seus filhos. E vou surpreendê-los em dizer que, apesar dele ser cético, eu concordo com parte do que ele disse. Sabe por que eu concordo? Porque a Bíblia vai mexer com você. Eu vou fazer até um convite às avessas aqui. Nós queremos que você venha amanhã para a gente continuar o assunto sobre a Bíblia. Mas já vou prevenir você. Esse livro vai provocar uma mudança tão grande na sua vida, que se você tiver com medo, nem venha. Vai ser uma revolução para o bem que a Bíblia vai fazer na sua vida. Sabe, nada vai mudar na minha vida. Eu também sou formado em filosofia. Eu sou meio doidinho assim, eu fiz um monte de coisa. Eu fiz faculdade de filosofia. Mas se hoje eu descobrir que Sócrates não morreu tomando cicuta, minha vida de filósofo não muda nada. Mas eu também sou formado em teologia. E se eu descobrir que Jesus não morreu crucificado, muda tudo. Então não dá para duvidar de Jesus. A morte de Jesus não pode ser relativa com a morte de Sócrates. Por isso que, como arqueólogo, eu sempre procuro evidências que comprovem a historicidade da Bíblia Sagrada. Você pode perguntar: Rodrigo, mas por que Deus se comunicaria através de um livro? Lembra que nós lemos lá? Pedro falou: nenhuma profecia foi dada por vontade humana, porém homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então você pode perguntar: Rodrigo, para que Deus precisa de um livro para se comunicar conosco? Lá no Líbano eu visitei o túmulo de Khalil Gibran. E Khalil Gibran, que escreveu um profeta, ele disse: a Bíblia é o livro dos cristãos enquanto está fechado, porque quando abre é o livro do católico, do protestante. Parece que Deus deu um tiro no pé em comunicar por um livro. Por que Deus não fala direto com cada um? Sabe por que Deus se comunica através de um livro? Simples. Porque Deus respeita os nossos padrões cognitivos. Eu vou explicar para vocês. Nós temos que superar aquela ideia antropocêntrica que o universo é Deus e eu. O universo sou eu, você, meu irmão. E Albert Bandura, um professor de Stanford, ele, um dos maiores teóricos da aprendizagem, ele formulou o conceito de modelagem. E Bandura descobriu uma coisa interessante sobre o ser humano: nós só aprendemos mediado pelo conhecimento do outro. Albert Bandura disse: o ser humano nunca aprende sozinho. Nunca. O ser humano é o único ser, ele foi o único animal, não acho que o ser humano é um animal, mas a linguagem dele, ele diz que o ser humano é o único animal que só aprende através do outro. Nós temos alguns instintos, mas os instintos são minoria. A maior parte das coisas nós só podemos aprender através do outro. Querem um exemplo? Você sabia que o que mais quebra a cabeça dos evolucionistas é a pergunta: como o ser humano passou a falar? Porque todos os estudos linguísticos feitos até hoje comprovam que o ser humano só pode aprender a falar se ele escutar alguém falando. Tem um documentário, L'Enfant Sauvage, da França, sobre meninos que supostamente foram criados por lobos. Eles nunca aprenderam a falar. Aí vem a pergunta: se não há Deus, se o ser humano é a evolução, como é que o ser humano começou a falar? E o que surgiu primeiro? O pensamento ou a linguagem? Porque se ele pensou em que língua? Se ele não falava. Se ele falou o que se ele não pensava? Está vendo como é que é complicado falar da evolução humana, tirando a evidência de um Deus que cria? Se o ser humano só começou a falar porque ouviu alguém falando, teve um Criador que falou primeiro com ele. Mas isso é apenas uma digressão.
Nós precisamos do outro para aprender algo. Por mais que você seja autodidata num monte de coisas, a maior parte das coisas que você sabe, você aprendeu através do outro. Então o que Alberto falou estava certo. E Deus, por essa razão, colocou a Bíblia. Olha o que disse o Cadedal, que é um teólogo católico. Ele é da Universidade Complutense, da Espanha. Ele escreveu: para chegar ao eterno, é necessário voltar os olhos para a temporalidade. Para ir a Deus, é necessário passar pelos homens. Para penetrar profundamente no mistério, é necessário compartilhar a intimidade de um próximo humano. Para nos conhecermos a nós mesmos, temos que passar pelo irmão e deixar que ele passe por nós. O padre estava certo. Ele é padre. Por isso que Deus, em vez de revelar a Bíblia individualmente para cada um, preferiu usar o quê? Homens do passado que falaram da palavra de Deus. Mas a Bíblia provoca mudanças que nenhum outro livro provoca. Por exemplo, Lewis Wallace. Esse sujeito, ele era ateu e ele tinha acabado de reformar o exército. E um amigo falou assim: rapaz, você é tão inteligente, você argumenta tão brilhantemente contra o cristianismo, por que você não escreve um livro contra a Bíblia? Ele falou: eu vou fazer isso, mas para escrever contra a Bíblia, eu vou primeiro estudar a Bíblia e provar que ela está errada. E ele fez isso. Durante um ano, ele ficou estudando a Bíblia e história geral para provar que a Bíblia estava errada. E depois de um ano, ele escreveu um livro. Sabe qual foi? Ben-Hur. Eu pensei que eu tinha um livro aqui. Lembra o livro Ben-Hur que virou filme? Ben-Hur foi escrito por Lewis Wallace. Ele converteu no final. O filme Ben-Hur foi escrito por um sujeito que um ano antes de escrever o filme Ben-Hur, o livro que virou filme, ele queria escrever um livro para desmentir a Bíblia. Outro exemplo, William Ramsay, o maior especialista em história romana da Europa. Ele queria provar que a Bíblia estava errada. E ele então tirou um sabático e, como acadêmico, foi rodar pela Europa, pela Ásia, em sítios arqueológicos, para provar que um livro da Bíblia estava errado, o livro de Lucas. E quando ele terminou a descoberta dele, ele se tornou de cético em crente e escreveu um livro, São Paulo, o cidadão romano e viajante. E ele falou assim: grandes historiadores são os mais raros dos escritores. Eu reconheço Lucas entre os historiadores de primeira classe. Ramsay analisou a referência que Lucas fez a 32 países, 54 cidades e 9 ilhas e não achou um erro sequer. Conta isso para o seu professor de história que fica desenhando a Bíblia na universidade. Pergunta para esse professor: você já leu William Ramsay? Aqui são alguns exemplos que ele poderia dar, que ele descobriu que a Bíblia estava certa e os historiadores estavam errados. Por exemplo, a Bíblia falava que Icônio ficava na Licônia, e os historiadores falavam que era um erro bíblico. Ele provou, inclusive, com inscrição lá, que a Bíblia estava certa. A Bíblia fala de um secretário de Paulo, um homem que converteu na cidade de Corinto, chamado Erasto, e que era tesoureiro da cidade. Olha aqui, essa placa que vocês estão vendo aí, é uma foto que eu tirei lá da escavação de Corinto, onde nessa placa está escrito em latim: Erastus proviti aedili septa straviti. A abreviatura seria Erasto constrói, comissionário de obras públicas, custeou as despesas desta pavimentação. Proviti seria prove pecúnia, sua pecúnia, o seu próprio recurso financeiro. Um personagem mencionado na Bíblia que o nome dele está lá. E sabe o que é mais curioso lá na Grécia, que inclusive tem para lá semana que vem? Quando você vai a Corinto, essa placa está embaixo de um buraco no meio do mato. As pessoas quase não vão lá para ver. Isso que me chama a atenção. Por quê, né?
Vou falar com vocês alguns achados arqueológicos que eu tenho acompanhado aí a favor da Bíblia Sagrada. Aliás, quero fazer já uma propaganda. Aqui, a mais ou menos uns 50 quilômetros de vocês, fica a grandiosa cidade de Dinheiro Coelho. É minha cidade, gente, não tem que ser grandiosa. Não é tão grande como Piracicaba, mas lá que eu moro, sou mineiro, mas me recebeu tão bem, estou desde 97 lá. E lá nós temos o Centro Universitário Adventista. E no dia 12 de novembro, anota na agenda. Não estou vendo você anotando. Ah, gostei. Eu queria ter uma filha assim. Dia 12 de novembro vai ser a inauguração do Museu de Arqueologia Bíblica da Unesco. Quer ver peças originais relacionadas à arqueologia? Vai lá. 12 de novembro, tá bom? Não esquece, 12 de novembro. Me sigam nas redes sociais, depois eu falo do horário do direitinho. Olha que interessante. A Bíblia fala da história de Daniel, de Jeremias, e fala de uma poderosa cidade chamada Babilônia. Só que o problema é que até o século XIX, ninguém sabia onde ficava a cidade de Babilônia. Ela se perdeu, se destruiu. Aliás, a cidade de Babilônia desapareceu por uma profecia bíblica, porque a Bíblia falou que Babilônia ficaria esquecida e arruinada. E Babilônia não era uma cidade do tamanho de Dinheiro Coelho, nem de Piracicaba. Babilônia era uma cidade na época equiparada a Nova York, a uma grande cidade. Rio de Janeiro, São Paulo. É como se eu falasse, no futuro São Paulo desaparecerá e ninguém nem saberá onde ela esteve. E a profecia cumpriu. Babilônia ficou tão desaparecida que os céticos diziam: Babilônia não existiu. Isso é um mito da Bíblia. Nessa época, no século XIX, a modernidade havia começado no século XVI, e junto com a modernidade, muitos questionamentos à fé cristã. Você tinha o racionalismo, o empirismo, o enciclopedismo, o iluminismo e tantos ismos assim, que estavam cada vez que passava tirando a Bíblia da mão do povo. Você tinha autores como Voltaire, que diziam que Deus estava longe de nós. Você tinha outros autores como Heidegger na Alemanha. Heidegger já é século XX. Eu quero pegar agora o século XVI. Autores do iluminismo, vários outros que eu poderia citar aqui para vocês agora, que todos eles diziam: a Bíblia não é um livro para ser levado a sério. David Hume, demorou, mas chegou. David Hume, pai do iluminismo inglês. Você tinha o Wolf Claro, que era o iluminismo alemão. Pessoas criticando a Bíblia, debochando da Bíblia. E os crentes, a única coisa que eles podiam falar a favor da Bíblia, no caso da Babilônia, dizer: olha, mas Heródoto também menciona a Babilônia. Ah, mas isso é um mito. Não existiu Babilônia. Aí, Cláudio James Rich escreveu um livro chamado As Memórias de Babilônia. Por quê? Ele foi ao Iraque. Estão vendo essa imagem que está aí? Na época que esse livro foi escrito, no século XIX, fotografia era muito caro. Era mais barato uma expedição arqueológica você levar um desenhista para desenhar a paisagem do que tirar uma fotografia. Por isso que tem o desenho. Esse desenho é da colina de Hilla, perto de Bagdá. E Cláudio James Reed falou: olha, pode ser que Babilônia fique ali. Aí o pessoal falou assim: você está falando isso porque você é um teólogo cristão que acredita na Bíblia. Isso é mentira, bobagem. Até um jornal de Edimburgo falou: olha, se Babilônia existiu, provavelmente não dava muita certeza da existência de Babilônia. Aí está a fotografia da colina de Hilla. Depois de Cláudio James Reed, aí está o livro dele, ó, Memórias das Ruínas de Babilônia, publicado em 1818. Esse outro arqueólogo, Robert Coltrane, ele estava explorando as colinas de Hilla, e em 1898 ele começou as escavações ali. Ele gastou 14 anos escavando a colina. Sabe por que ele acreditava que Babilônia podia estar ali? 3 motivos. A Bíblia falou, vai que tem mesmo. Segundo motivo, bom, o Cláudio Rich
já havia dito que ali provavelmente seria Babilônia. Ele tinha feito algo que em arqueologia nós chamamos de prospecção de território. Havia suspeita. E a terceira razão que levou Coldwell a escavar 14 anos naquele lugar foi que beduínos construíam as casinhas deles com tijolos tirados de lá. Estão vendo o beduíno aí sentadinho na porta da casa dele? O Coldwell foi entrevistar esses beduínos e perguntava: onde é que você construiu esses tijolos? Ele falava em Hilá. Hilá. E o beduíno dizia: Hilá é Il-Babilo. Aí ele não entendia. O tradutor do árabe falava Il-Babilo. Ele está falando que Hilá era Babilônia. Aí presta atenção nessa foto. Olha o banquinho onde o beduíno está sentado. Vocês conseguem ver no banquinho alguma coisa ali? Inscrições cuneiformes. Aí o Claude James Rich começou a escavar, e o que ele encontrou? As ruínas da Babilônia. Olha aí. A Babilônia que a Bíblia dizia que existiu e que os céticos diziam que não existiu. Toda a Babilônia foi escavada. Olha aqui. Olha a profecia de Isaías 13:19. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transformou. Olha hoje o desenho de como seria a grande Babilônia. Essa é apenas um achado arqueológico. No Museu de Berlim, eles reconstruíram com os ladrilhos originais a porta de estar, a porta da Babilônia. Olha como é que ela é linda. Mas eles acharam ali nas ruínas muitos documentos babilônicos que comprovam coisas que a Bíblia falou. Por exemplo, Nabucodonosor atacando Jerusalém, Nabucodonosor levando Joaquim como prisioneiro para a Babilônia, em Jeremias 52:34. Até o último rei da Babilônia. Olha que interessante, a Bíblia dizia que o último rei da Babilônia foi Beltesazar, ou Baltazar. Mas a lista dos reis que eles encontraram ali dizia que o último rei da Babilônia foi esse sujeito aí, Nabonido. Opa, para tudo. Agora nós temos um problema, porque até aqui a arqueologia estava confirmando a história da Bíblia, porém agora a arqueologia desmentia a Bíblia, porque a arqueologia trazia a lista dos reis da Babilônia, e o último rei da Babilônia chamava-se Nabonido. Mas no livro de Daniel diz que o último rei da Babilônia chamava-se Beltesazar, ou Baltazar. E piorou, porque não aparecia nenhum Beltesazar na lista. O que vocês acham que os